Que prazer te receber. De Todo verdade, meu. viu? Muito obrigada pelo convite. Mas assim, fazia muito tempo que a gente queria ter você aqui para falar sobre esse assunto que é competitividade. É bom ou ruim ser uma pessoa competitiva, Heloísa? É bom, muito bom. A questão é que a gente quer ser melhor que o outro. A competição, ela é saudável quando você compete com você mesmo. É o seu melhor a cada dia. Então, como é que você pode ser o seu melhor todos os dias? Então, no dia seguinte, você vai ser melhor do que você foi hoje. Então, é um desafio meu, comigo. Seu, exatamente. E aí você entra na competição com os seus valores, com a sua competência, com o seu treinamento, com tudo aquilo que você é. E aí você não precisa denegrir o outro, você não precisa destruir, você não precisa fazer jogo sujo, você não precisa fazer nada. Você simplesmente compete porque é o seu melhor. Você vai dar o seu melhor e o outro dará o melhor dele. E que vença de verdade o melhor. Ou que os dois brilhem, né? Exatamente. Nós precisamos aprender que todas as pessoas têm a sua luz própria e todas elas têm a sua competência. Mas, no entanto, a nossa autoestima é muito baixa, normalmente o amor próprio é diminuído, e aí eu fico com muito medo de que alguém seja melhor do que eu. Nós temos uma necessidade grande de pertencer. É a nossa maior necessidade. A necessidade do ser humano é de pertencimento. Pertencer como, Heloísa? Pertencimento. Eu pertenço a um grupo. Tá. Então, quando eu nasço, eu já pertenço à minha família e eu pago qualquer preço para estar nessa família. A gente vê crianças que são maltratadas, ou que precisam trabalhar muito cedo, mas elas ficam nessa família porque elas precisam. Elas ganham identidade dentro da família. Nós começamos por aí, o ser humano. Depois nós pertencemos ao grupo escolar, depois ao grupo de amigos e assim a gente vai expandindo o nosso pertencimento. Perfeito. Então, é uma necessidade inerente ao ser humano. Nós somos gregários, a gente precisa do outro. Então, a gente, a hora que nasce, precisa de pai, mãe, né, de gente. Senão, a gente não vira gente, né? São eles que são os nossos modelos. E dependendo da nossa história, a gente não vai desenvolver autoestima, não vai desenvolver amor próprio. E nós vamos ter muito medo de ser abandonado, de ser rejeitado, de ser desqualificado, preterido. Via de regra, os nossos pais nos ensinam olhando o nosso negativo. Eles nos dão bronca quando erramos. E muitas vezes não aplaudem quando acertamos. Sim. Né? Não sei o seu, mas o meu pai dizia que o elogio deforma o caráter. Então, se está deformado o caráter, ele não podia elogiar, né? Ele só podia criticar. Com isso, a criança que é super exigida e super cobrada, mesmo que seja amorosamente, mesmo que seja na exposição, tem pais que falam, nossa, meu filho é maravilhoso, meu filho é espetacular. E isso vai gerando na criança uma ansiedade, porque ele precisa ser maravilhoso e ser espetacular. Para atender essas expectativas, inclusive. Ao contrário de outros que dizem, você é burro, você não sabe nada, você só tira nota baixa. Quer dizer, nos dois extremos e dentro desse espectro, nós vamos acreditar que sendo cobrados ou sendo exigidos, somos porque não temos. Quando eu cobro de você, é porque você não é. Quando eu tenho uma expectativa que você não pode atingir, é porque você não tem. Portanto, a minha identidade vai sendo desenvolvida enquanto criança como uma pessoa que não tem tudo que o mundo precisa. Que eu estou em débito. Eu estou faltando. Eu não sou bom o suficiente. Perfeito, Elô. E aí eu entro na competição para provar que eu sou. Porque eu não aguento viver com um não bom o suficiente. Só que eu não sou boa o suficiente. Essa é a minha crença. E aí o que eu faço? Eu denigro o outro. Por quê? Porque como eu me enxergo, é como eu enxergo todo mundo. Então, ninguém é bom o suficiente. Olha só. E aí, o meu julgamento é como me julgaram, porque é como eu aprendo a ser humano. É a referência que eu tenho de mim mesma. Exatamente. Como que eu posso mudar essa referência? Porque esse tipo de comportamento vai me fazer infeliz. Sim, vai me é fazer, o que a gente encontra por aí. Vai me fazer ter atitudes, a intenção pode ser maravilhosa, mas atitudes são muito ruins. Muito ruins. Atitude que ofende a outra pessoa, diminui, não tem lealdade, não tem parceria, é uma atitude que boicota o outro. Então, como é que eu posso mudar tudo isso? Eu só consigo ser seu amigo quando você está na fossa, quando você está no pior. Isso. Quando você está... Quando está tudo bem, ela é chata, ela se acha. E aí eu estou por cima, né? É isso mesmo. Então, como eu estou por cima, eu vou te ajudar.
ajudar. Então, essa história da solidariedade é muito mentirosa, né, Perfeito, ainda. Elô. Porque eu tô no superior. Então, dessa vez, na competição da vida, eu ganhei de você. Então, você perdeu o emprego, você tem um filho doente, ou você ficou doente, ou seu pai, ou sua mãe, enfim. E aí, então, eu vou de amiga e muitas vezes, muito honestamente, sinceramente, eu vou colaborar e ser sua solidária. Mas no meu inconsciente, eu consigo fazer isso porque, graças a Deus, não foi comigo, nem foi meu filho, e eu tô melhor que você. Quer dizer, acaba no fundo, acaba sendo uma atitude arrogante. Sim. Como eu sou muito melhor, eu vou estender a mão para ela, coitadinha. Exatamente, de superioridade. De superioridade. E então, como que eu mudo isso? Para ajudar? Com autoconhecimento. Ah, boa. Você precisa saber da onde veio toda essa história. E essa história sempre vem da tua infância. Claro que nós somos seres que fomos sendo construídos socialmente ao longo da nossa existência. E há 70 mil anos que surgiu o Homo sapiens, nós temos essa história toda, né? Então não é assim, papai e mamãe, não. Geneticamente tem toda uma história. Nós tivemos que lutar contra os leões, contra os elefantes, contra as intempéries, depois tivemos que ganhar território, então eu lutava contra aqueles habitantes para ganhar território, até estabelecer, quer dizer, tudo isso vai construindo o ser humano um ser bélico. Então, nós estamos prontos para a guerra. O tempo todo. O tempo todo eu estou sempre... Isso. Chamou, tô ali. Mas a bala está aqui, né? Eu estou sempre pronta para atirar. Tanto que as más línguas dizem que a melhor defesa é o ataque. Então, eu estou sempre pronta para me atacar. Tem pessoas que acreditam que está todo mundo contra, né? Então, assim... Mania de perseguição. Ninguém gosta de mim. Isso, e aí fizeram de propósito, não está dando certo, o chefe não foi com a minha cara, o professor só me deu nota minha baixa. Nada disso, né? Não tem ninguém contra você, a não ser você mesmo, desde o começo. Então, se nós fomos construídos desse jeito, primeiro a gente precisa saber. Então, existe de fato uma limitação nossa. Nós ainda não chegamos aonde, como seres humanos, aonde podemos chegar. Então, a nossa capacidade de amar, a nossa capacidade de expressar, a nossa capacidade de ser fraterno mesmo, de participar dessa humanidade, portanto, eu e você somos irmãs. Juntas. Ainda não chegamos. Está reduzida. Ainda não chegamos, né? Nós estamos aí no caminho. Então, tem uma limitação que eu preciso conhecer. Agora, na medida em que eu conheço a minha limitação, eu conheço meus talentos. E tem talento de montão dentro das pessoas. Mas porque elas na infância não conseguiram se apropriar desses talentos por conta da cobrança, da culpa, dos castigos, da mostra do que não é bom. Das experiências desagradáveis. E aí, que marcam. Se eu não sou bom o suficiente, é a minha crença, eu ando acreditando nisso. Perfeito. Você me elogia, eu digo, não, são os seus olhos. Eu não acredito que é verdade, porque eu não sou boa o suficiente. Imagina se você ia me elogiar. Se eu não sou bom o suficiente, quando eu faço, eu digo, puxa, mas eu podia ter feito melhor. Esse pedacinho aqui não ficou bom. Não ficou bom. E aí eu estou sempre me cobrando. O que eu faço comigo, eu faço com o outro. Boa. Então, eu cobro de você, o que você faz nunca tá bom. Quando eu te elogio, precisa fazer uma força para eu elogiar, porque a primeira coisa que vem na minha cabeça é a crítica. É que não ficou bom. Que não ficou bom. Né? Então, tudo isso é resolvido se você se apropria do seu melhor. Ou seja, se eu me conheço. Exatamente. Você vai ter que conhecer suas limitações? Vai. Você tem mesmo? Tem. Todo ser humano tem. Mas nós temos muitos talentos que estão sendo jogados fora, porque se você não conhece o seu pior, você não conhece o seu melhor. Perfeito. É matemática. Eu tenho uma pergunta, mas antes tem uma pergunta de uma pessoa que está nos assistindo, então vamos dar prioridade para quem está em casa. A pergunta foi enviada pela Eliane, que diz o seguinte: tenho sempre a sensação de que alguém está contra mim, mesmo quando uma coisa boa acontece. Muitas vezes tenho receio de compartilhar as coisas. Meus amigos dizem que isso é besteira, que todos torcem por mim, mas será que eu estou enganada? Está completamente enganada, Eliane. Está completamente enganada. Não tem ninguém contra você. Não tem. As pessoas estão tão... Eu costumo usar uma expressão, as pessoas estão tão umbigadas
Isto é, tão dentro do seu próprio umbigo. Por quê? Porque nós temos uma história que não conhecemos, temos um sofrimento que não precisa ser sofrido. Uma história que não conhecemos? A gente tem uma infância que a gente não conhece. A gente acredita que nós nos tornamos humanos como um passe de mágica, que não foi uma construção infantil, que não teve lá uma construção que eu fui gerada, depois gestada, depois nasci, depois eu tive a minha infância. Tudo isso me influenciou. Tudo mesmo isso que eu não construiu. me lembre. Exatamente. Tá. Por isso que eu preciso do autoconhecimento. Eu preciso saber como foi que eu me tornei a pessoa que eu me tornei. Por que eu tenho medo, sei lá, de água, de altura? Por que eu gosto de chocolate? Eu acho que as pessoas estão contra mim? Muito provavelmente na infância da Eliane teve um sofrimento onde, por exemplo, ela foi preterida, o pai preferia a irmã e não ela, ela levava broncas, os pais eram muito bravos e cobravam dela, eles brigavam entre si. Então tudo isso vai construindo um ser humano que acha que o mundo está contra ela. Bom, já que você fala bastante sobre infância e tal, então o relacionamento entre irmãos é ainda mais complicado. Principalmente porque quem define se nós seremos amigos dos nossos irmãos ou não são os nossos pais. Como assim? É porque na relação com os pais, você imagina tudo quando eu nasço, eu preciso pertencer àquela família e tudo que eu preciso é de amor. Perfeito. Só que daí eu já tenho um irmão que vai competir comigo, mesmo o amor da minha mãe. Ou então vai nascer um irmão... que vai roubar toda a atenção. Exatamente. Que daí daqui a pouco nasce outro, que daí vai roubar de novo. E daí eu passo a ser o filho mais velho, que tenho que crescer rápido, porque eu preciso cuidar dos outros. Ou então eu sou o caçulinho, cheio das vontades e tarará. E aí os nossos pais vão criando rivalidades entre nós. Os próprios filhos. Sem perceber, claro. Né? Por exemplo, nós temos muitos exemplos de criança que os irmãos brigavam e os pais obrigavam. Outro dia eu vi uma foto que o pai punha a camiseta dele, pai, nos dois irmãos. Juntinhos. E aí eles tinham que ficar grudados dentro da camiseta do pai, porque eles tinham brigado e eles precisavam ser amigos. Isso é bom ou ruim? É péssimo. Você acha que tem alguma chance deles serem amigos? Eles vão uma camisa de força do pai. Só que o pai tem a melhor intenção de que os dois sejam amigos. Você sabe que eu tenho uma vizinha que quando a segunda filha dela nasceu, o mais velho, que devia ter 3, 4 aninhos, falou, tá bom, mãe, eu já entendi, que ela é boazinha, que ela é pequenininha, que eu tenho que gostar dela e tal, mas quando é que ela vai embora? Isso. Porque assim, já deu, tá? Eu cansei dela aqui. Agora eu quero o meu colo de volta, eu quero a minha atenção de volta. Que ela roubou. Isso. E assim, e não tem como dizer que, não, eu faço tudo igual. Não faz. Isso, Elô, não faz. Não faz. Porque assim, como é que você pode fazer igual para um bebê e para uma criança de 4 anos? Você não faz igual. Se você tratar a criança de 4 anos como você trata o bebê, você está fazendo mal para a criança de 4. Se você tratar o bebê como você trata de 4, você está fazendo mal para ele. Então não tem igual. E a criança sabe disso. Sem dúvida. E não existe divisão de amor. Quando você é mãe. Quando você é filho, existe. Porque assim, quando eu sou mãe, eu digo, eu amo meus filhos do mesmo jeito. Tudo bem. Não. Da mesma quantidade de amor é verdade. Do mesmo jeito, não. Boa. Por quê? Porque com cada um eu me relaciono de uma jeito, eles são pessoas diferentes. A gente tem uma Agora, a criança... Perdão. A criança, no sentido da criança, ela acha que quando a mãe briga com o irmão mais velho... ela está amando mais o irmão mais velho do que ela. Porque está dando atenção. As crianças, eu tenho 4 filhos, os meus filhos disputavam bronca. Se eu desse bronca em um, eles faziam arte para eu ir dando bronca nos outros. Tá. Elô, para a gente dar uma luz, assim, para quem está acompanhando a nossa conversa, então eu já entendi que é o autoconhecimento, que somos que eu reflexos. Sou construída. Como que eu vou adquirir esse autoconhecimento? Como que eu vou conseguir, como o caso da Eliane, mudar essa situação, mudar a ideia que eu tenho sobre mim mesma? Olha, claro que eu represento um curso aqui, o Processo Hoffman, e esse é o maior curso de imersão de autoconhecimento do mundo. Mas existem outros caminhos, livros, vídeos, e a palavra de ordem do autoconhecimento é preste atenção. Então, presta atenção eu preciso em você. buscar. Porque assim, presta atenção em você. E se for muito difícil, pede ajuda.
Existem terapias para isso, existe coach para isso, existem cursos de autoconhecimento para isso, existem livros para isso, vídeos. Eu escrevi um livro que chama O Mapa da Felicidade, falando de autoconhecimento. Que se você se conhecer, você será feliz. Quer dizer, não é automático. Eu preciso buscar. Isso. Não é mágico. Eu preciso buscar. É caminho e a palavra de ordem é atenção. Como foi que você foi construída desde a infância? E o primeiro caminho é presta atenção no que você é hoje. O que você sente? Como chama o que você sente? Você sente ciúmes? Dá nome. Ciúmes. Eu tô mesmo. É raiva. É raiva. Ai, nomear, é difícil nomear, já fiz esse exercício. É bem não, eu estou difícil. Chateada, não é chateada. Não, eu tô assim meio esquisita. Isso, não, esquisita não, eu tô com raiva mesmo. Mas é um bom começo. É um bom começo. Vou agradecer demais, Heloísa Capelas. Qual é o nome do seu livro, Caminho? O Mapa da Felicidade. O Mapa da Felicidade, mas ela tem um site que é Heloísa Capelas. Heloísa com H, Capelas no plural. heloisacapelas.com.br. Muito obrigada. Eu que agradeço. Passaria esse final de semana inteiro conversando com você sobre isso. Nem precisa de outro assunto. Bom final de semana, até a próxima.